Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Hoje iremos começar uma nova série de aulas falando sobre matrizes. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre matrizes. Nessa primeira aula, nós iremos tratar sobre definição de matrizes. Então, aperta o dedão no like aí e vamos começar a aula. Matrizes são maneiras simples e rápidas para se tratar de diversos problemas do cotidiano. O estudo das matrizes está ligado ao campo da matemática e da física e abrange vários aspectos, inclusive da computação. O estudo das matrizes se iniciaram no século XIX e teve a contribuição de vários matemáticos que criaram a álgebra matricial. Entre eles, podemos destacar William, podemos destacar Hermann e podemos destacar Arthur, dentre outros, muitos que contribuíram para a álgebra matricial. Mas o que é matrizes, afinal? Para explicar matrizes, eu vou usar um exemplo. Acompanhe. Madison pretende ir a Manaus nas férias. Ele já planejou a sua rotina na primeira semana que chegar à capital. Os horários colocados em uma planilha estão organizados em 4 linhas e 5 colunas. Observe. Então, nesta tabela, Madison organizou a sua rotina na primeira semana. E observe que na horizontal, ele colocou os dias da semana. Já na vertical, ele colocou os lugares que ele pretende ir. E em vermelho, nós temos a hora que ele vai executar cada uma dessas tarefas. Bom, então essa tabelinha é um exemplo claro de matrizes. É uma organização em linhas e colunas. Essa organização em linhas e colunas, na matemática, chamamos de matriz. E a forma de representar uma matriz é essa que eu coloco aqui para vocês agora. Veja, os horários que Madison planejou na sua primeira semana estão aqui nessa matriz. Eles estão organizados em linhas e colunas. Essa representação está fechada por um parêntese. As matrizes também podem ser representadas pelo colchete, igual essa outra que está mostrando aqui ao lado. Pelo modo como essa matriz está organizada, ou seja, em 4 linhas e 5 colunas, dizemos que ela é de ordem 4 vezes 5. Só que nós não lemos 4 vezes 5. A maneira de ler é 4 por 5, aqui no caso da primeira matriz. Bom, então com essa pequena explanação, eu posso agora fazer a definição de matriz. Matriz é uma tabela de números formada por m linhas e n colunas. Assim definimos como sendo uma matriz de ordem m por n. Então, eu posso ainda mostrar o modelo genérico de uma matriz. Perceba que na horizontal nós temos A11, A12, A13, até chegarmos no A1n, ou seja, na enésima coluna. E assim vale para a segunda linha, que começa com o A21, A22 até chegar no 2n. E para baixo nós temos m linhas, por isso que o primeiro elemento é m1, simbolizando a primeira coluna, m2 até chegar no mn, que é o tipo da nossa matriz. Então, esse, pessoal, é um modelo genérico de uma matriz. É claro que eu não sei quem são esses elementos ainda, porque a gente está apenas mostrando o modelo, como se comporta uma matriz. Bom, para representar, nós temos uma matriz A de ordem 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. E também temos a matriz B, de ordem 3 por 2. Nós temos um modelo mais simplificado de representar uma matriz, usando a notação, ou seja, aqui eu tenho uma matriz A igual ao elemento A e J de ordem m por n, sendo m e n pertencente ao conjunto dos números naturais com a exclusão do zero. Então, se eu não quero representar uma matriz por m linhas e n colunas, eu posso também representar por essa maneira simplificada. Agora, o que significa A e J? O A e J ele é o elemento da matriz, sendo as letras I e J indicadores de posição do elemento na matriz. Muita atenção aqui. O I e o J são indicadores de posição do elemento na matriz. Quem é o elemento? O elemento A e J, certo? Agora, a letra I ela indica a linha que o elemento está. Já a letra J indica a coluna que o elemento está. Portanto, o A e J é o elemento da matriz e o I e o J indica especificamente onde eu encontro esse elemento na matriz.
Tudo bem até aqui? Vamos a uma representação para você entender melhor. Bom, aqui eu tenho a matriz A, onde tem os elementos A11, A12, A13 e etc. É a mesma matriz que mostramos agora há pouco, né? Então, perceba na matriz que nós temos a primeira linha, a segunda linha e assim até chegar na última linha. Também temos as colunas, primeira, segunda, terceira, até chegar na última coluna. Agora, nós vamos mostrar o elemento. O elemento A11 é o primeiro elemento dessa matriz. Se eu mudar a posição, eu tenho o A23, que também é um elemento da matriz. Nós vamos ver agora quem é o I e o J em um elemento. Vamos destacar aqui o elemento A23. Então, no A23, esse primeiro número, que é o número 2, ele é o nosso I, que falamos agora há pouco. E o I, ele representa a nossa linha, ou seja, é a posição que esse elemento está na linha. As linhas se encontram na horizontal, como você está vendo aí no gráfico, certo? E o nosso número 3, ele representa a letra J. E o J indica em qual coluna o elemento se encontra. Então, aqui está a representação de I e J em um elemento da matriz. Tendo a ordem da matriz, é possível construir um modelo genérico de matriz. Olha o exemplo. Matriz de ordem M por N. Aí nós temos, então, aquela matriz A, e nós vamos colocar o elemento A11, A12, até chegar no A1N, como a gente viu agora há pouco. Na segunda linha tem o elemento A21, A22, até nós chegarmos no elemento A2N. E assim, descendo o elemento em cada coluna, nós vamos encontrar o AM1, AM2, até nós chegarmos no elemento AMN. Portanto, a ordem dessa matriz é M por N. Observe agora uma outra ordem de matriz. A matriz de ordem 3 por 2. Então, nós temos aqui a matriz B. O primeiro elemento dela vai ser B11, B12. Na segunda linha, nós vamos ter o B21 e B22. E para a terceira linha, temos B31, B32. E nós temos que essa matriz é de ordem 3 por 2. Observe que a ordem vai indicar quantas linhas e quantas colunas e quantos elementos eu vou ter na minha matriz. Então, aqui na matriz B, a ordem da matriz, por ser 3 por 2, o número 3 vai indicar quantas linhas vai ter a minha matriz. Já o número 2 vai indicar quantas colunas a minha matriz terá. Então, a ordem 3 por 2 indica 3 linhas e 2 colunas, como está representado a matriz B. Agora, para saber quem são esses elementos B11, B12 e assim por diante, nós precisamos ter uma lei de formação. E é através dessa lei de formação que a gente consegue fazer os cálculos e descobrir quem é aqueles elementos. Portanto, a lei de formação de uma matriz é quem determina os elementos que compõem aquela matriz. É possível construir uma matriz a partir de uma matriz genérica, se tivermos a lei de formação. Então, preste atenção. É importante saber construir uma matriz genérica, depois usar essa matriz genérica na lei de formação para sabermos quais são os elementos daquela matriz. Vou explicar melhor já com um exercício. Observe. Escreva a matriz C, onde seus elementos C e J estão na ordem de 3 por 3. Sendo, aí aqui do lado, nós temos a nossa lei de formação. A primeira lei diz I mais 2J ao quadrado se o I for igual ao J. E a segunda lei diz I menos 3J se I for diferente de J. Agora, a importância de sabermos quem é o I e quem é o J em cada elemento na nossa matriz. Porque através dessa lei de formação, a gente consegue descobrir qual é o elemento, em que linha e em que coluna ele está dentro de uma matriz. A gente até pode arrumar um pouquinho melhor essa lei. Podemos colocar da seguinte maneira, acho que fica mais entendido. Olha só, se o I for igual ao J, então eu vou pegar o I, somar com 2 vezes o J ao quadrado. Agora, se o I for diferente de J, então eu vou pegar o I menos 3 vezes o J. Fica melhor entender dessa maneira, né? Então vamos substituir. Bom, então para resolvermos a matriz,
Por esta lei de formação, precisamos primeiro construir a matriz genérica. Nós vimos agora há pouco, né, como eu construí a matriz genérica. Nós vamos escrever os seus termos a partir da sua ordem. A ordem é 3 por 3, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. E os seus elementos serão os elementos C e J. Então, vamos escrever aqui a matriz C. O primeiro elemento dela será um C11, depois um C12 e depois um C13. Na segunda linha, nós vamos ter C21, C22 e C23. Terceira e última linha, nós vamos ter o elemento C31, C32 e finalizando com C33. Agora nós vamos fechar o parêntese da nossa matriz e depois colocar a sua ordem, que é 3 por 3. Então, para descobrirmos o primeiro elemento, que é o elemento C11, a gente vai observar qual das duas leis vamos usar. Olha só a primeira lei. Diz que se I é igual a J, então eu vou somar o I com 2 vezes o J ao quadrado. Vocês lembram, né? O primeiro número 1 é o I e o segundo número 1 é o J, certo? Então, aplicando a lei, já que o I é igual ao J, nós vamos ter 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado. Que será igual a 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado é 1, e isso tudo é igual a 3. Agora vamos fazer o segundo elemento, o elemento C12. Então, o elemento C12 será igual. Vamos ver qual é a lei que ele se encaixa. Perceba que o C12, eles são elementos diferentes, ou seja, o I é diferente do J. Então, aplicando a lei no elemento C12, vamos ver que é a segunda lei. Por quê? Porque o I é diferente do J, certo? Então, vamos colocar 1, que representa o I, menos 3 vezes 2, que representa o J. Assim, será igual a 1 menos 6, ou seja, é menos 5 o elemento C12. Bom, então apliquei a lei de formação quando em um dos elementos tem o I igual ao J. E também apliquei a lei de formação quando um dos elementos, o I, é diferente do J. Agora, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou pausar e volto com todos os elementos escritos. Pronto, agora que já temos todos os elementos calculados, de acordo com a lei de formação, nós vamos construir a nossa matriz C, colocando cada elemento no seu devido lugar. Então, observe, nós vamos ter que a matriz C é igual ao C11, que vale 3, o C12, que vale menos 5, o C13, que vale menos 8. Depois nós vamos ter o próximo elemento, que é o C21, que vale menos 1. O próximo vale 10. E o C23, que vale menos 7. O próximo elemento é o C31, que vale 0. O próximo vale menos 3. E o último elemento, que é o C33, que vale 21. Agora a gente fecha aqui a nossa matriz e coloca a sua ordem, ou seja, o tanto de linha que ela tem e o tanto de coluna. Bem tranquilo, né, gente? Bem fácil o exercício. Só precisa ter atenção quando os elementos são iguais e quando os elementos são diferentes para usar a lei certa. Aqui nesse segundo exemplo, eu vou pedir que você pause o vídeo e tente fazer. Caso tenha alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e veja como eu fiz os 2 primeiros elementos lá da matriz anterior e dê continuidade. Já já eu volto com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer é construir a nossa matriz genérica, tudo bem? Então vamos colocar aqui a nossa matriz genérica é uma matriz A e vai ter os seus elementos como sendo A11, A12 e também o A13. Perceba que eu tenho 3 elementos porque ela tem 3 colunas, tudo bem? Mas ela só vai ter 2 linhas. Então, a próxima linha será o elemento A21, A22 e o último elemento A23. Agora eu vou fechar a nossa matriz com colchetes. A outra eu fechei com parênteses, essa eu vou fechar com os colchetes, tá? E vou colocar a ordem dela, a ordem 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Agora o que eu faço? Eu pego cada um desses elementos e vejo em qual das 3 fórmulas ele será aplicado. Então, o primeiro elemento será o elemento A11. Vamos ver onde é que ele se encaixa, em qual das 3 leis. A primeira lei diz que se o I é igual ao J, então eu vou somar o I com o J. É o caso do nosso elemento, né? Então, o I, que é o primeiro número, é igual ao J, que é o segundo número.
Então, eu vou fazer o seguinte, pela lei eu tenho que somar esses dois elementos. E o valor deles é 2. Agora vamos pegar o segundo elemento, que é o elemento 1, 2. E ele vai ser igual. Vamos ver qual é a lei. A lei que será aplicada será a segunda lei. Porque olha só o que diz a segunda lei. Se o i é menor que j, então pega o i e subtrai o j. É o nosso caso. 1 é menor que 2. 1 está representando o i e o 2 está representando o j. Portanto, é a segunda lei a aplicar nesse segundo elemento. Então, vamos colocar aqui 1 menos 2. E o resultado será menos 1. Terceiro elemento, ou seja, o elemento A13. Observe que o elemento A13 também se encaixa na segunda lei, porque o i é menor que o j. Então, vai ficar 1 menos 3. E o resultado será menos 2. Continuando agora com o próximo elemento, que é o elemento 2, 1, nós vamos ter que observar qual é a lei que ele se encaixa. Ele vai se encaixar na terceira lei. Observe a terceira lei. Se o i é maior que o j, então pega 2, multiplica i e subtrai o j. É o caso do nosso elemento. Então vamos aplicar a terceira lei nele. 2 vezes 2 menos 1. Isso é igual a 4 menos 1, 3. Entenderam direitinho, né? Bom, agora o próximo elemento, que é o elemento 2, 2, nós vamos fazer a primeira lei, porque os elementos são iguais. Então, nós vamos pegar o 2, que é o i, e somar com o outro 2, que é o j, e vai me dar o valor 4. O próximo elemento é o elemento 2, 3. Esse elemento ele vai estar na segunda lei, porque o i é menor que o j. Portanto, aplicando a lei, nós vamos ter 2 menos 3 é igual a menos 1. Dessa maneira, nós calculamos todos os elementos da matriz. Agora falta nós construirmos a matriz, ou seja, apenas substituir a matriz A. Vamos lá fazer isso. Então, aqui a minha matriz A será igual aos elementos 2, menos 1 e menos 2. Na segunda linha, nós vamos ter os elementos 3, 4 e menos 1. Agora, nós vamos fechar a nossa matriz, né, o colchete, como nós começamos, e embaixo dela vamos colocar a ordem, né, 3 por 2. Dessa maneira, finalizamos o nosso exercício. Agora, pessoal, nós vamos praticar para que você entenda direitinho como construir uma matriz a partir da sua lei de formação. Aqui está o exercício. Tente fazer com calma. A hora que bater a dúvida, você volta ao vídeo, assiste de novo, veja a resolução como foi feito e tente fazer esses 3 exercícios. Se esse vídeo foi bom para você, clique em gostei. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber uma nova aula. A resposta dessa atividade estará na descrição do vídeo. Forte abraço do professor Vai.